Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 11, diz assim: conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Essa Bíblia aqui é a Bíblia King James, tradução King James, e é a Bíblia mais identificada do original, tá bem? Em outras traduções diz, ao invés de decepcionado, jamais será confundido. Essa palavra aqui é a mais acertada. Aquele que aceita Jesus jamais será confundido. Agora observe com essa palavra: aquele que aceita Jesus jamais será decepcionado. Veja aqui que nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo. E outro dia eu ouvia falar de um irmão, enquanto ele fazia a sua prática no púlpito, ele dizia que não existe igreja perfeita. Aquilo me chamou a atenção. Eu logo fui para Mateus 25, as 10 virgens, a tipologia de 10 igrejas. 10 igrejas. Existe semelhança, mas não igualdade. E a minha cabeça também logo foi para as 7 igrejas do livro do Apocalipse. 7. Todas as 7 com qualidades, características, peculiaridades diferentes. Dá para se entender que o Senhor é o dono da igreja. E aquele irmão falava, dizia: não há igrejas perfeitas. Você quer igreja perfeita? Dizia o irmão. Entra lá e feche os olhos. Diz: meu Deus do céu! Não é que as palavras deste homem estão sendo sábias? Porque hoje nós estamos acostumados a entrar na igreja e reparar se tem ventilador, se tem ar-condicionado, se estão bem arrumados, se estão usando ternos, se os cabelos são compridos, e não estamos interessados na pessoa de Jesus. Logo, vamos encontrar ali imperfeições. E aí eu fico com a Bíblia, está corretamente, sempre haverá imperfeições. E ao observar também essa frase sábia, eu também pude entender que durante a caminhada cristã na terra, nós vivemos dispensações diferentes, como agora nós estamos na dispensação da graça, e podemos entender também que estamos numa subdispensação chamada restauração. Porque o que mais nós observamos é que temos aí uma quantidade enorme de pessoas queixosas, decepcionadas com alguém. Então cabe esse conselho: vá na igreja e feche os olhos. Aleluia. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê não será decepcionado. O apóstolo Paulo aqui em Romanos 10, ele tinha uma sede sobrenatural de que os israelitas acreditassem na história da cruz. Que os israelitas acreditassem que Jesus, o seu irmão, o seu meio-irmão, Jesus, o judeu, filho de Deus, havia morrido na cruz e havia ressuscitado. O apóstolo Paulo queria que os israelitas recebessem Jesus como seu Salvador, e também os romanos.
E aqui nós temos dois segmentos. O segmento da secularidade, do sectarismo, os romanos, e temos aqui o segmento da legalidade, o segmento da lei, os israelitas. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo aos romanos, aos israelitas, dizendo que a lei é boa, mas que agora nós estamos na graça. Aleluia! Que o tempo da lei passou. É claro que quem vive na graça, quem vive pela graça, é observador da lei. O apóstolo Paulo também deixava claro que quem quisesse viver pela lei, quem amasse a lei, quem acreditasse na lei, deveria piamente cumprir a lei. Não era uma tarefa simplória, não era uma tarefa fácil. Afinal de contas, tinha ali 613 leis. Aleluia! E o apóstolo Paulo, ele acaba dizendo, aleluia, que era necessário duas coisas. Era necessário duas coisas. Ele diz ali: confessar com a boca e crer no coração que Deus ressuscitou Jesus. Você está vendo a profundidade de Romanos 10? A complexidade de Romanos 10? Até hoje, a humanidade não aceita Jesus. Para a maioria da humanidade é um conto, é uma fábula. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que crer pela fé. Ora, ninguém, absolutamente ninguém que estuda a Bíblia Sagrada, que questiona a Bíblia Sagrada, investiga, examina a Bíblia Sagrada, não é convencido pela Bíblia Sagrada. Logo, nós entendemos e cremos que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. As duas maiores dificuldades da humanidade: Jesus como Salvador, aleluia. Maior dificuldade da humanidade é aceitar a Jesus como seu Salvador. Agora você imagina a segunda maior dificuldade. Eles não chegam nem na primeira. Ora, se eles vão acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos sabedores que em Atos dos Apóstolos, registra a Bíblia, que os oficiais romanos pagaram aos soldados para mentirem que haviam roubado o corpo de Jesus. E nós sabemos que o Senhor Jesus virá em glória, em Apocalipse 19, versículo 11, onde diz na sua perna: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, irmãos? Graças a Deus. E a Bíblia diz assim: se tu confessares que Jesus é o Senhor, se confessares com a boca, você que está escutando aí do outro lado, talvez você não faça parte de nenhuma denominação, nenhuma igreja, tá bem, mas você está ouvindo essa palavra. Simplesmente, se você confessar com a sua boca que você aceita a Jesus como seu Salvador, aleluia, se você confessa que Jesus é o Senhor, aleluia, aleluia, e com o teu coração tu crê que Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você confessa com a boca e crê com o coração. A Bíblia está me dizendo: você fala do que você entende e você sente o que você entende.
você acaba se envolvendo no conceito chamado Bíblia Sagrada. Era isto que o apóstolo Paulo queria que os próprios irmãos de Jesus entendessem. O projeto da cruz e que a salvação não estava longe deles. Afinal de contas, Jesus era meio-irmão deles, da descendência de Davi. Aleluia. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Crer e confessar, eis a questão. Crer e confessar, eis a pedra de esquina. Crer e confessar, a maior dificuldade da humanidade. A dificuldade dos homens não é passar num concurso público, servir o exército. A maior dificuldade dos homens não é resolver problemas complexos, não é inventar medicamentos modernos, robôs. A maior dificuldade do homem, da humanidade hoje, é exatamente essa: confessar a Jesus como seu Salvador. Aleluia. Bem, se a dificuldade é grande, se a dificuldade é tremenda, o versículo 11 torna-se consolador. Por quê? Porque a maioria nega, a maioria tem a dificuldade, enquanto que a minoria a aceita. E aquele que aceita, aquele que confessa com a boca, aquele que crê no seu coração, entra no projeto de Deus, chamado projeto de Deus chamado, não os decepcionarei. Você entende isso, irmão? Você entende que Deus quer dizer que você cuida das coisas de Deus e Deus cuida das suas? Você entende o que Deus está querendo dizer nessa maravilhosa oportunidade em que você está nos ouvindo agora? Que se você crê, você entra no seleto grupo daqueles que jamais irão se decepcionar com aquele que é Senhor, com aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Jamais irão se decepcionar com Jesus. Você entra no grupo daqueles que são privilegiados. Você entra num grupo especial. Imagina você, e agora aqui estamos contextualizando, não estamos afirmando nada, mas imagina você dentro do contexto, você andando enfermo na cidade e alguém dizer que você é de Jesus? Não, meu irmão, Jesus quer você curado. Jesus quer que você ande na cidade propagando as coisas que ele fez, e aqueles que assistem vocês, aqueles que observam vocês, enxergarem em vocês o socorro daquele que não decepcionar. Você pode fazer a seguinte oração: Senhor, eu te sirvo com boca e eu te sirvo com mudança de atitude. Então, Senhor, aonde está a minha vitória? Se a tua Bíblia diz que tu não vai me decepcionar, aleluia. O apóstolo Paulo queria a conversão do povo mais duro desta terra, do povo que crucificou Jesus. É claro que nós sabemos que a conversão dos judeus fora em massa e que diante de uma diáspora eles se esparramaram pela Palestina, e a Bíblia diz Judéia, Samaria e confins da terra. E a história dos judeus, propagada pelos judeus, mantida, conservada pelos judeus,
chegou até nós hoje, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Em Mateus 25:35 diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ora, se a palavra do Senhor é firme, se a palavra do Senhor é como martelo que esmiuça a penha, eu concluo que a tua vitória é certa. Com o seguinte requisito: não é fácil, não. A vitória é certa desde que você confesse e creia. Vamos melhorar a frase. Desde que você confesse e se arrependa. Desde que você confesse e renuncie às práticas passadas. Desde que você confesse e viva em arrependimento. Desde que você confesse e mudança de atitude. Aleluia. Não estamos aqui pregando para agradar ninguém, mas a palavra diz: Jesus não decepciona, mas Jesus não decepciona aquele que é intrinsecamente comprometido com Ele. Amém? Glória a Deus. Fica aí com essa palavra aí, tá bem? Coloque em oração, veja aí o que o Senhor revela para você. Amém? Vamos aí à próxima canção e já vamos